Olá, eu sou a professora Limária e hoje nós vamos tratar sobre História, oitavo ano. Nós vamos conversar sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica, através da correção dos exercícios. Observem, por favor, a imagem. A Revolução Francesa é um grande fato da história mundial, da nossa história contemporânea, como marco de referência para a idade contemporânea, que é a que nós estamos agora. Um fato de repercussões políticas e sociais para o mundo todo. Vamos lá. Na primeira questão, ele quer saber sobre as características, as condições na França, lá na época de 1789, final do século XVIII, que é quando ocorre a Revolução. E aí, a questão diz assim: a queda na produção de cereais às vésperas da Revolução em 1789 desencadeou uma crise econômica e social que se manifestou. Observe a questão. Resposta correta é a letra B. É um dos maiores problemas na França justamente a diminuição da colheita, já que boa parte da França à época ainda era agrícola, dependia da produção de alimentos. A letra B diz: a alta no preço dos gêneros alimentícios, a redução do mercado consumidor e das manufaturas, os produtos artesanais produzidos à mão, e o aumento do desemprego, ou seja, a falta de alimento, o desemprego, os altos impostos que a população pagava, as desigualdades sociais, a crise econômica que a França passava à época foram todos os fatores que juntos provocaram a Revolução Francesa. Ela tem um efeito político, mas ela teve também as suas causas principais, as características socioeconômicas da França, já que a maioria da população não tinha direitos. Observem a imagem aí da estrutura social da França, por favor, para você ver a composição da sociedade francesa. A divisão da sociedade francesa ela era baseada em estados, ou seja, em grupos sociais. E eram estes grupos sociais que davam direito de voto dentro das assembleias, que era onde se fazia a construção, a votação e a elaboração das leis na França. Observem, por favor, a imagem aí. Primeiro estado, o clero, os membros do alto clero, papas, bispos, arcebispos. O segundo estado, o rei e a nobreza, especialmente a famosa nobreza cortesã, a nobreza rica da França. Eram os grupos, esses dois grupos são os grupos privilegiados que tinham direito de voto, todos os privilégios, uma vida luxuosa, não pagavam impostos, viviam justamente da riqueza do pagamento dos impostos da maioria da população. E aqui embaixo você vê justamente o terceiro estado, representava aproximadamente, 97% da população francesa. Era a população, a grande maioria, o povo, a grande maioria da população que não tinham privilégios, que não tinham direitos políticos, que não tinham direito de voto, mas que eram obrigados a pagar altos impostos. Isso fazia com que a maior parte da população tivesse que entregar suas colheitas ou vender as suas colheitas para poder pagar os impostos ao governo. Isso deixava boa parte da população francesa mal alimentada. São esse cenário e esse conjunto de características que vão fazer com que ocorram a chamada Revolução Francesa, especialmente com a convocação dos Estados Gerais, que era uma assembleia onde os membros desses três estados aqui, primeiro, segundo, terceiro estado, fariam parte de uma votação para escolher determinadas decisões políticas ou formulação de leis na França. Qual é o problema da convocação? Os Estados Gerais estavam com mais ou menos 170 anos que eles não eram convocados, e o rei resolveu convocar os Estados Gerais para fazer uma tomada de decisão sobre uma lei. O problema dos Estados Gerais é que na votação, o clero e nobreza não se votava por quantidade de pessoas, mas sim pelo grupo social, pelo estado social que se representava. O que acontece? Embora o terceiro estado fosse 97% da população francesa, todo o contexto só tinha direito a um voto. E aí, matematicamente, um voto do terceiro estado contra 2 votos do primeiro, um voto do primeiro estado e um voto do segundo estado, ficariam 2 votos e um voto de diferença. Então, matematicamente, o terceiro estado nunca ganharia a aprovação dos seus interesses nas decisões da Assembleia dos Estados Gerais, embora fosse a maioria da população. Isso foi o maior motivo que gerou que deu origem à Revolução Francesa. Vamos aqui para a segunda questão. Ele quer saber sobre a primeira Constituição Francesa em 1791, a partir dos princípios determinados por Montesquieu, um dos teóricos já do iluminismo. A base da Revolução Francesa é justamente o pensamento iluminista,
que é o pensamento que vai defender a racionalidade, os critérios racionais, os direitos de igualdade. Vários são os pensadores do iluminismo que deram base para a estrutura francesa. A base do pensamento do Barão de Montesquieu é justamente a tripartição de poderes, é o que está na letra D, a separação dos poderes concentrados, teoricamente, na pessoa do rei. O Barão de Montesquieu foi quem propôs a divisão dos poderes que nós conhecemos hoje em nossa sociedade, legislativo, executivo e judiciário, ou seja, o administrador executa, naquela época o rei, para nós hoje os governantes, governadores, prefeitos e presidente. O legislativo, que são as assembleias, os deputados, os vereadores, fariam as leis, legislam, criam as leis, e o judiciário fiscaliza toda essa execução. Então, houve uma tripartição de poderes, uma divisão de poderes a partir do que é determinado pelo Barão de Montesquieu. Observem a imagem aí abaixo, que você vai ver as características e a estrutura das fases da Revolução Francesa. Observem, por favor. A Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira fase da Revolução, em 89, quando ela é deflagrada. O estopim da Revolução Francesa é justamente a tomada da Bastilha, a famosa tomada da Bastilha, a prisão da Bastilha, nos arredores de Paris. Ela era justamente um ícone da justiça francesa, digamos assim, e da rebelião, porque todas as pessoas condenadas pelo regime, todas as pessoas que criticavam o absolutismo e o autoritarismo do rei francês, eles eram condenados à prisão, especialmente os escritores, os jornalistas daquela época. Eles iam para a Bastilha para ficar presos, isolados na prisão. E aí, quando a população toma a Bastilha e liberta os prisioneiros, isso vira o grande símbolo da Revolução Francesa em julho de 1789. A primeira parte da Assembleia Constituinte, a primeira fase da Revolução. Quando se fala em Revolução Francesa, não se fala em uma única revolução. Foram várias revoluções dentro da Revolução Francesa, já que ela durou um período de 10 anos. Então, é um processo revolucionário. É assim que nós, historiadores, costumamos nos referir à Revolução. Ela tem como característica uma aliança com a alta burguesia e a aristocracia francesa, mas essa aliança ela funcionou por um certo tempo, depois não deu mais certo. Os princípios dos burgueses eram o iluminismo e, especialmente, eles desejavam melhorar a condição financeira, especialmente da burguesia comercial. Na segunda etapa da Revolução, que é quando se faz a Constituição, 1791, 1792, esperava-se que essa fase fosse duradoura por ter se criado uma Constituição e ter organizado a administração. Na realidade, ela só dura um ano, não é? Nós vamos ter como característica principal o fim do antigo regime, o Ancien Regime, como é conhecido na França, porque dá-se um freio no governo absolutista, monarca. Nós vamos ter uma repercussão desses processos revolucionários no restante do mundo, e eles tinham como principal objetivo a manutenção dos interesses da nobreza e dos reis, mas também conquistas por lado dos burgueses. É essa contradição de atender aos interesses da burguesia e atender aos interesses da nobreza que termina gerando o conflito que finda a monarquia, a parte da monarquia constitucional. No terceiro momento, nós vamos ter a Convenção Nacional, a época da Convenção, de 92 até 95, dura um período de 3 anos, com o processo revolucionário, uma participação popular e a famosa época do terror. É a época em que a guilhotina francesa mais trabalhou, onde as pessoas condenadas pelo governo elas eram decapitadas em praça pública, a famosa guilhotina. Foi uma época que se objetiva unir a população francesa, os interesses, mas isso não se chega a um consenso. E a última fase é o diretório, que é justamente a fase quando já se vai se perceber dentro da sociedade francesa a ascensão de Napoleão Bonaparte, que é quem põe fim ao governo francês e cria e vai dar início às atividades para construir o Império Napoleônico, a Era Napoleônica, como se fala, na França. O diretório tinha como maior característica conseguir se instaurar e segurar no poder, como eu disse, a última fase da Revolução, e aí eles vão expandir justamente os ideais revolucionários. Nós vamos ter a maior parte da disputa dos grupos entre jacobinos e girondinos, que são os grupos políticos com ideais e características diferentes que comandam toda a Revolução Francesa. Vamos para a terceira questão. A terceira questão ela fala da famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos grandes feitos da Revolução Francesa, a criação
dessa declaração, que ela deu base para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU pós-Segunda Guerra Mundial. A base da Declaração dos Direitos Humanos, que nós conhecemos hoje, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É quando começa a se falar, na primeira vez na história, em direitos civis, os direitos de sociedade, os direitos de nós cidadãos. É através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada toda com a base de pensamento iluminista lá na França revolucionária. Aí ele diz, correlacionando as temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como base o item da alternativa, justamente a letra E, a criação do princípio de igualdade. O lema da Revolução Francesa era igualdade, fraternidade e liberdade. A ideia de se libertar de um governo autoritário monarca, a ideia da igualdade entre todos os cidadãos, os direitos civis iguais a todos, e a ideia da fraternidade, da união entre as pessoas, os cidadãos, para se desenvolver, além de um espírito fraternal entre as pessoas, a ideia do nacionalismo também, da defesa da sua pátria. Portanto, terceira questão, universalização dos princípios da igualdade civil, ou seja, criar direitos universais, já que um dos princípios da Revolução Francesa era o sufrágio universal, o direito de voto universal, porque até então o voto ele era censitário, somente homens podiam exercer o direito de voto, e além disso, somente os grupos mais privilegiados, os grupos mais ricos, é que podiam participar das decisões. Na quarta questão, ele quer saber das características dos desdobramentos políticos, das transformações da Revolução, os impactos sociais e políticos da Revolução, e ele quer que a questão pede que nós observemos os itens corretos. Vamos lá. Os itens corretos são o 1, o 4 e o 8. Vamos entender por quê. O 1, ele vai justamente dizer o fim do absolutismo, a instauração das monarquias e repúblicas constitucionais, especialmente na Europa, foi um dos principais interesses da Revolução, no contexto político. Inicia-se pela França e depois vai reverberar pelo mundo. Inclusive, aqui no Brasil, nós vamos ter, algum tempo depois, um dos grandes levantes que contestam o autoritarismo e a forma de governo no Brasil, o controle metropolitano, que é justamente a Inconfidência Mineira, lá com a participação do Tiradentes, reclamando justamente contra as injustiças e a cobrança dos impostos na exploração do ouro em Minas Gerais. O item 4 diz, uma base política e ideológica a partir do grupo dos jacobinos para os modernos movimentos de origem popular e contestação da ordem burguesa, ou seja, contestar justamente os direitos de burguesia. Já falamos dos conflitos por defender ideias diferentes entre girondinos e jacobinos. É justamente pela distribuição da Assembleia, da votação da Assembleia, que hoje nós temos a separação de esquerda, direita e centro, porque foi a forma como os grupos políticos se dispersaram, se organizaram dentro na formação da Assembleia, dentro do ambiente, para fazer a votação. E, a partir daí, nasceu justamente o item que nós chamamos hoje, né? Grupos de esquerda, grupos de direita e grupos do centro. No número 8, ele diz o fim da servidão e a afirmação da igualdade jurídica entre todos os cidadãos, independente da sua origem social. É justamente o princípio da igualdade, que é um dos princípios defendidos pela Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade, que foi comemorado. Esse ano não teve a comemoração, porque nós estamos em época de isolamento social, estamos passando por uma pandemia, não é? Mas a França, em todo dia 14 de julho, ela faz a comemoração, a alusão, relembrando os acontecimentos da retomada da Bastilha na Revolução Francesa, justamente nas proximidades da Torre Eiffel. Na quinta questão, ele já fala do famoso golpe 18 de Brumário. Aqui já está entrando um pouco no poder, na transição do governo de Napoleão, no fim do período diretório da administração francesa e o início do governo que viria a ser o Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte, um simples soldado francês, chegou a ser imperador da França. Vamos observar aí o que diz a questão. Ele quer saber sobre o golpe de 18 de Brumário. Recebe esse nome 18 de Brumário por conta do calendário que foi criado, um novo calendário na França durante o processo revolucionário. Então, vamos aqui. Ele é a letra B que ele diz. É o fim da Revolução com a subida de Napoleão ao poder com o apoio do exército da burguesia. Napoleão toma o poder através de um golpe, junto com o apoio do exército francês, e ele vai se tornar um administrador com a intenção de projetar a França economicamente, já que a França ela não tinha essa estrutura quando ele compara aos outros impérios, especialmente a Inglaterra, do qual ele vai virar rival ferrenho.
Observe a imagem aí, o mapa mental. Esse modelo que você tem aí é um mapa mental, mostrando a estrutura do governo de Napoleão Bonaparte. A última fase da Revolução, acompanhe aqui, por favor. A última fase da Revolução, que é o Diretório, né, o governo dos Girondinos, que é a última fase em 1789, e com o golpe de 18 de Brumário, que põe fim à Revolução Francesa e vai dar origem ao Império Napoleão. Depois nós vamos ter a primeira fase do governo dele, que é o consulado, onde ele se transforma num cônsul, no primeiro cônsul da França, e ele cria, não é, a estrutura administrativa. Ele faz uma série de legislações que beneficiam a França, o Código Civil, ele cria o banco, porque ele vai passar a valorizar a burguesia comercial, porque o foco de Napoleão era projetar a França economicamente. Por isso que ele cria o famoso bloqueio continental. Isso tem a ver com a nossa história, com nós brasileiros, porque ele decreta o bloqueio continental para proibir os países europeus, amigos da França, de comercializar com a Inglaterra, porque o interesse era arruinar a economia inglesa, que estava no auge da Revolução Industrial e conquistando o mundo inteiro. A Inglaterra era uma grande potência marítima e uma grande potência econômica, já que ela tinha criado justamente a Revolução Industrial, que nós vamos estudar mais à frente. O que acontece? Aliás, que nós já estudamos, né? Nós já vimos em outros vídeos e outras aulas anteriores. O que aconteceu com o bloqueio continental? Portugal desobedeceu o bloqueio continental. Portugal, parceiro da França, amigo da França, mas não respeitou o bloqueio. E aí Napoleão Bonaparte invade Lisboa. Ele organiza o seu exército, a sua estrutura. Ele, por ser militar, por ser general do exército francês, a boa base da estrutura administrativa dele era na questão da montagem do exército, da conquista de territórios com a força militar, com a sua estrutura do exército. Aí o que acontece? Quando Napoleão invade Lisboa, ele marcha da França para invadir Portugal, porque Portugal não obedecera o bloqueio continental, continuou comercializando com a Inglaterra, porque nesta época eram os navios ingleses que traziam para o Brasil, colônia de Portugal, traziam para o Brasil riquezas, escravos, mercadorias e levavam o açúcar produzido daqui para ser vendido na Europa. Então, quando Napoleão diz que vai dominar Portugal pelo desrespeito ao bloqueio, a família real embarca para o Brasil e chega aqui em 1808, que é quando nós vamos dar uma modificação na estrutura administrativa, porque a família real portuguesa passa a viver aqui no Brasil em 1808. A outra parte do governo dele é a parte do Império. Napoleão se autodenomina, tem um fato histórico que durante a coroação lá em Notre Dame, na catedral, ele mesmo tomou a coroa do Papa e se autocoroou. Não é isso que era um desrespeito para a igreja na época, e até então nenhum rei tinha feito isso, que a história tenha registrado. E aí ele vai virar ele vira um imperador, ele transforma a França no império, numa grande potência militar, mas economicamente ele não conseguiu ainda projetar a nível de concorrer com a Inglaterra. O foco dele é na industrialização da França, na comercialização com outros países para boicotar a comercialização inglesa e o expansionismo territorial. É tanto que essa época ele tenta conquistar a Rússia e o seu exército não consegue porque, por uma questão de estratégia básica, Napoleão não levou em consideração o tamanho da Rússia, as condições climáticas, o inverno. Então o exército francês ele foi derrotado pelas forças naturais, pelo cansaço, pela fome, pelo frio, pela falta de estrutura para invadir. Foi um fracasso a invasão napoleônica na Rússia. A última etapa do governo dele, que é o famoso governo dos 100 dias, ele governa realmente 100 dias, 3 meses e 10 dias, onde ele passa a ser isolado e ele vai ser exilado na ilha de Elba, onde ele vem a morrer posteriormente. E durante muito tempo se especulou se ele morreu somente dos problemas de saúde ou se foi do envenenamento. Mas isso foi comprovado muito tempo depois com pesquisas de DNA, com estudo, que ele, além do problema de saúde, foi agravado com o envenenamento que ele sofreu, porque acreditava que ele poderia ser ainda uma ameaça para os interesses políticos da França, no sentido de retomar o poder. Vamos aqui para a sexta questão. A sexta questão ele já fala em 1806, coroado já imperador da França, Napoleão divulgou um documento estabelecendo o bloqueio continental. Falamos dele agora há pouco, né? Todos os portos da Europa deveriam ser fechados às embarcações inglesas.
O objetivo do bloqueio continental era justamente derrotar a economia inglesa, competir com a economia inglesa, proibir que as nações amigas da França comercializassem. O sentido era fazer um boicote para a Inglaterra não ter onde vender os seus produtos, não ter as suas embarcações e começar a passar a ter dificuldades econômicas. Portanto, a resposta correta da sexta questão é a letra E, enfraquecer a economia inglesa. Bem, gente, por hoje nós vamos encerrando nossa discussão. No próximo vídeo, nós vamos continuar o nosso conteúdo do 8º ano, corrigindo nossos exercícios e tirando dúvidas de vocês sobre o conteúdo de história. Até a próxima!